Você já ouviu falar sobre o mito de Narciso? Essa é uma história muito interessante que tem a sua origem na mitologia grega. Basicamente é a história de um jovem rapaz que se apaixona por sua própria imagem, por seu próprio rosto, que era visualizado no reflexo da água de uma fonte. E ele se apaixona tanto por essa imagem que ele se torna incapaz de sair dali da frente da fonte, até que ele definha e morre, transformando-se em uma flor que leva o seu próprio nome, a flor de Narciso, e que representa principalmente a vaidade humana. E talvez você esteja se perguntando o que essa história com origem grega tem a ver com o romano Marco Aurélio. Saudações estoicos e estoicas, sejam bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje ela tem ligação direta com a temática de Narciso e essa questão da vaidade humana, e é sobre um assunto que foi tratado por Marco Aurélio por diversas vezes no seu diário pessoal. Basicamente, a aula é sobre a busca pela fama, pelo louvor e pela aprovação. E já adianto que, para o imperador, essa era uma busca tola e que deveria ser evitada. Olha só o que ele escreveu em seu diário. Quanto transtorno e aborrecimento evita na vida aquele que não se preocupa com o que seu vizinho diz, ou faz ou pensa, mas tão somente com o que ele mesmo faz para que seus atos sejam justos e puros. E o que Marco Aurélio está argumentando nessa passagem é que essa busca, essa necessidade por comentários e opiniões positivas de outras pessoas sobre nós mesmos, nossas próprias atitudes, sobre o nosso caráter, é uma busca que na verdade não vale a pena ser realizada. E o motivo por isso é um só. Tudo é passageiro, tudo é efêmero, a vida é breve. Isso significa que todos nós, incluindo as pessoas mais famosas, ao longo do tempo elas acabarão sendo esquecidas. Tanto elas quanto as pessoas que tecem esses tipos de comentários também não existirão mais. Infelizmente ou felizmente, não existem ações imortais. Elas foram realizadas em um breve instante e basta terem ficadas no passado para caírem no esquecimento. Sobre isso, Marco Aurélio também escreveu em uma das passagens de Meditações. Considere que, assim como os montes de areia empilhados uns sobre os outros escondem as areias antigas, da mesma forma na vida os eventos que vêm antes são logo cobertos pelos que vêm depois. Ou seja, a fama e o louvor, não importa o quão grandes sejam, eventualmente acabarão caindo no esquecimento frente à vastidão do tempo e do universo. E o maior problema disso tudo é que ela acaba nos tirando do que realmente importa dentro dessa perspectiva estoica, que é não parecer ser bom e virtuoso, dependendo de opiniões alheias, mas ser bom e virtuoso na prática, o que só depende de nós e independe de qualquer tipo de aprovação externa. Ou seja, essa busca acaba demonstrando muito mais a vaidade de quem a busca. Eu sei que isso parece uma opinião extrema, mas os estoicos tinham essa ideia de que não devemos buscar aplausos e elogios por sermos bons, por nossas próprias boas atitudes, como se isso fosse alguma forma de recompensa por nossas boas ações. Devemos ser bons pela honra em si, porque ser virtuoso, porque as virtudes são o único bem, e todo o resto é indiferente. Se você conseguir pensar assim, certamente terá muito menos distrações e necessidade de qualquer tipo de aprovação alheia. Outra observação muito interessante que Marco Aurélio fez em seu diário pessoal é que as ações e atitudes não melhoram com o elogio. Você não precisa disso para validar os seus atos. A beleza dessas atitudes vem delas próprias e não do que as pessoas dizem e opinam. Afinal, isso são apenas julgamentos pessoais, são opiniões e não necessariamente representam uma verdade. Então, pensar que de fato estamos ganhando algo ao sermos elogiados, na verdade é uma falha de caráter, é uma necessidade de aprovação. O imperador também escreveu que quando você faz o bem e outro é beneficiado por isso, por que, como um tolo, você procura uma terceira coisa, crédito pela boa ação ou um favor em troca? Nas aulas introdutórias aprendemos que os estoicos tinham essa mentalidade cosmopolita. Lembra? De que vivemos em uma grande cidade, uma cidade universal, uma cosmópolis. E justamente por isso somos todos irmãos. Portanto, agir em prol do bem comum é o trabalho mais adequado e justo de um ser humano. Sendo assim, por que você precisa de gratidão ou reconhecimento por ter feito a coisa certa, se esse é o trabalho de uma pessoa de bom caráter?
Por que você precisa de fama e aplausos se esse é o trabalho de uma pessoa que busca ser excelente? Então, estoicos, para encerrarmos essa aula e deixar vocês ainda mais inspirados com a sabedoria de Marco Aurélio, olha só essa passagem do seu diário pessoal. Despreze então toda a ilusão, toda a alegoria externa e se preocupe em tornar bela a sua própria essência.